Fala rapaziada, firmeza total. Meu nome é Carlos, faço parte do canal Cotidiano Tem Fim. Peço que você se inscreva, deixe seu joinha, ative as notificações. Vamos juntos aí fortalecer o canal. A meta é chegar aos 100 mil inscritos, é uma meta ambiciosa obviamente, mas tenho certeza que a gente vai chegar lá, não sozinho, né? Mas juntos, você e eu, né? Hoje eu tô aqui para falar um pouco de história, um pouco sobre o que foi a Guerra dos 6 Dias, né? Entre Israel e o Estado palestino, né? Quando eu falo Estado palestino, eu falo Estado agregado palestino, né? Por quê? Porque a Guerra dos 6 Dias, na década de 60, ela foi travada entre os dias 5 e 10 de junho de 1967, né? Foi uma guerra, pode-se dizer aí, uma guerra relâmpago. E quando eu digo agregado palestino, agregado árabe, eu digo Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão contra Israel. É isso mesmo. Egito, Síria, Jordânia, Iraque, Kuwait, Líbia, Arábia Saudita, Argélia e Sudão. 9 países, né, contra apenas um. Foi a guerra dos 6 dias contra Israel, né? Mas eu queria explicar um pouquinho antes, né? Só para a gente ter uma localização melhor, né, do conflito, desse conflito aí que veio se estendendo desde a Segunda Guerra Mundial, né? Desde do Tribunal de Nuremberg. E eu te aconselho, toda vez que você não entender alguma coisa que eu esteja falando, procure pesquisar, né, no Google, na internet, no YouTube, para você entender um pouco disso que eu tô falando para você, tá ligado? Então, pra gente poder se localizar melhor, no ano 70, você vê, a diáspora, né? A diáspora, ela as diversas expulsões forçadas dos judeus pelo mundo e da consequente formação das comunidades judaicas fora do que é hoje conhecido como Israel, né? Parte do Líbano, na Jordânia, isso aí por 2000 anos, porque antes do general Tito, né, como imperador Vespasiano, no ano 70 depois de Cristo, foi a primeira vez que a comunidade hebraica e judaica teve a sua expansão, né, por todo o globo ali, né? Porque anteriormente a isso, Israel, o povo hebraico, eles eram forçados a trabalhar pelos impérios que dominavam ali o seu território. Muitos judeus, muitos hebreus acabaram se tornando escravos, né? Vamos pegar, por exemplo, aí o Império Babilônico, né? Que pegaram o judeu, mas não houve diáspora, né? Não houve a expulsão do povo judeu do seu território ali, né? O que houve era um agregado de pessoas, de comunidades, onde os impérios dominantes tiravam ali grande parte da população para fazer de escravo, né? E já no ano 70 depois de Cristo, né, as tropas romanas do general Tito acabam tomando a cidade de Jerusalém, né? Foi no dia 8 de setembro de 70, né? O templo construído por Herodes, né, foi incendiado, e os habitantes, além de dispersarem ali né, grande parte ali foi para o continente africano, né? Um pouco ali para o continente europeu, outros poucos ali para a Índia, para a Ásia, né? Então foi realmente uma diáspora, né? E nesse cerco aí, o exército romano usou 4 legiões com cerca de 70 mil soldados, né, para conter a rebelião dos habitantes ali de Jerusalém contra a autoridade de Roma, né? Milhares tentaram resistir, né, ficar atrás das muralhas, mas esse general Tito, ele era bastante eficaz, né, naquilo que estava fazendo, e cortou todo o suprimento, né, que entrava para a cidade. O povo começou a ficar com fome
e aí acabou de certa forma aí se rendendo, entre aspas, né? Não foi uma rendição que possibilitou aí, né, a permanência do povo judeu em suas terras, entendeu? Então isso é só pra gente ter uma localização, né? Aí passaram-se 2000 anos de perseguição, tudo, né? A gente sabe aí que os judeus sofreram bastante aí nesses 2000 anos, né? Onde quer que fosse, era um preconceito, né? Muito forte em relação aos judeus, de todas as comunidades, né? Onde eles tentavam ali se estabelecer. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, veio o Holocausto, né? Provocado pelos nazistas. E então, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, no Tribunal de Nuremberg, onde já se começava, né, a criar a volta dos judeus para o Estado de Israel, que ainda não era, né, o Estado de Israel. O Estado de Israel acabou sendo um Estado firme mesmo, depois que todos os judeus começaram a voltar, né, para que aí você está vendo aí no mapa aí, onde está em amarelo destacado aí, é onde hoje se encontra o Estado de Israel, né? Então eles começaram a voltar tudo, só que quando eles estavam regressando, né, para sua terra de origem, eles não a encontraram vazia, obviamente. Quando eles regressavam para sua terra de origem, lá já tinha os palestinos, né, de origem muçulmana, né? Então não foi uma coisa fácil assim, né, de chegar, voltar, estabelecer território e tudo mais, né? Isso não foi fácil e também não foi do dia para a noite, né? Foi algo aí que foi se montando, que foi organizando, né? Porque os países, os aliados vencedores da Segunda Guerra, com o efeito do Holocausto, né, acabaram ali por ditar que os judeus tivessem a sua própria terra, né? Que no caso eles já tinham, mas que eles regressassem e dominassem ali aquele território como seus, né? Então o que aconteceu? Houve muitas divergências, né? Houve muitos conflitos, houve muitos embates, houve muitas mortes, tá entendendo? Então não foi algo assim que foi assim tão fácil como a gente acha. A Guerra dos 6 Dias foi... se foi só 6 dias foi fácil, né? A gente acha, né? Mas a gente vamos procurar entender um pouco aqui, né? O que foi, né? Porque a Guerra dos 6 Dias foi travada, como eu disse anteriormente, entre os dias 5 e 10 de junho, né? De 67, de 1967. Tendo de um lado do conflito as forças armadas do Estado de Israel, né? Que era ali, Israel se defendendo, e do outro os 9 países que eu citei para vocês, né? Essa guerra ela foi rápida e travada entre árabes e israelenses, perdão, e foi também a guerra que possibilitou a Israel expandir mais um pouco seu território, né? Conquistando a península do Sinai, né? E a Cisjordânia, né? Porque antes de Israel, até 67, né? A gente pega a cidade de Jerusalém, né? Que é a cidade mais emblemática aí de todo o planeta. A cidade de Jerusalém, a maioria da cidade era território da Cisjordânia, né? E a Jerusalém Oriental já era um pouco israelense ali, né? E nessa rápida batalha aí, além de conquistar esses territórios que eu falei para você, também houve a conquista das colinas de Golã, né? Que hoje serve como se fossem condomínios hoje, né? Construídos ali para a população israelense, né?
E o porquê desse conflito? Eu já expliquei um pouquinho, mas eu vou tentar esmiuçar mais um pouco aqui, né? Porque árabes e israelenses, né, já haviam entrado em conflito em duas ocasiões, né? Desde a independência do Estado de Israel, em 48, né? Nas décadas de 50 e 60. Já houve embate ali, né? Entre palestinos e israelenses, né? E eles estavam em ascensão. E nessa mesma época o nacionalismo árabe estava começando a criar corpo, né? Tipo, nós somos árabes, nós somos muçulmanos, independentemente se eram xiitas ou sunitas, né? O emblema de ter um país, de ter uma nacionalidade, né? Então casou ali, né? Nessa época aí. E isso era liderado pelo presidente do Egito e posterior presidente da República Árabe Unida, Gamal Abdel Nasser, né? Abdel Nasser, ele era apoiado por Hafez al-Assad, né? Que era da Síria, e pelo rei Hussein, né? Da Jordânia. Lembra esse nome te lembra alguma coisa? Rei Hussein, tá ligado? Da Jordânia, e também por outros chefes de estados árabes, né? Sobretudo os que integravam a Liga Árabe, né? Na segunda conferência do Cairo, em 64, esses países, né, eles deixaram claro, por meio de uma declaração, que um dos seus objetivos principais era a destruição do Estado de Israel. E até hoje né? Até hoje você vê ali países como a Síria, né? O Irã, né? O Irã, até pouco tempo atrás, ele era comandado pelo radical Mahmoud Ahmadinejad, né? Não sei se eu pronunciei certo, mas é mais ou menos isso. E o cara, ele era radical, ele queria ter ele queria que o Irã tivesse a sua arma nuclear ali, né? Os Estados Unidos pregando que essa arma de destruição em massa era para ser apontada contra Israel e explodir em Israel, né? Mas outras fontes, né? Outras vertentes dizem que na verdade o Irã, ele quer ter uma arma de destruição em massa. Sim, eles querem ter, mas não para atacar Israel, mas para se defender de Israel, né? Porque se a gente, eu vou explicar uma coisa aqui para vocês. Eu vou falar bem curto, mais para frente eu vou fazer um vídeo em relação a isso, sobre o que é Israel sionista, né? A Israel que a gente conhece através de pesquisas históricas, através da Bíblia, né? Era um estado de pessoas ligadas a comunidades. O Israel de hoje, né? O Estado israelense de hoje é um Estado sionista, comandado por judeus sionistas, né? Eu vou explicar para vocês em vídeos posteriores o que é ser um judeu sionista. Mas se você se despertou a curiosidade aí, mano, vai lá, tá ligado? Procura ver o que é um Estado sionista. Então, há vertentes, né, de que o Irã quer ter mesmo uma bomba atômica, mas não para atacar Israel, mas para se defender, né? Vamos continuar aqui. Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de postura aumentou, né, de sobremaneira a tensão na região do Oriente Médio, né? O negócio ali foi esquentando, né? Houve trocas de farpas, né? De um país para outro, e Israel vendo que o pessoal ali estava começando a se reunir, né? E a situação piorou quando a Síria e a Jordânia, né, passaram a dar apoio a grupos guerrilheiros, né, nascidos na organização
para a libertação da Palestina, né? A OLP existe até hoje, né? A OLP, e a movimentar tropas regulares, né, nas fronteiras com Israel. Isso foi em maio de 67, né? Ou seja, Israel estava ali, entre aspas, na dele, tá ligado? E tipo, como que você reagiria, né? Você sendo presidente de uma nação, você tá vendo os países em volta ali, né, se preparando para alguma coisa grande, você tá ligado? E você não é convidado para isso, né? Você não está sendo convidado para participar dessa coisa grande. Então alguma coisa está acontecendo, né? Pressionado por sírios e jordanianos, Gamal Abdel Nasser mobilizou tropas egípcias na península do Sinai no dia 16 de maio e ordenou que as tropas da ONU, né? Porque esse embate que aconteceu, esses dois embates que acabaram acontecendo na década de 50, fez com que os aliados, os países aliados vencedores da Segunda Guerra, criassem o exército da ONU, né? E estrategicamente colocaram ali na fronteira, né, do Egito, com a Jordânia, tudo para não ter, né, para ninguém, tipo assim, é daqui para trás, entendeu? A gente tá aqui para evitar isso, uma guerra, né? Presentes no lugar, igual eu expliquei, né? E esse presidente, o Abdel Nasser, ele pediu para a ONU tirar suas tropas, né, de lá, daquela região, né? Em 22 de maio, nesse mesmo mês, né? E no dia 4 de junho, o Iraque acabou se juntando ao pacto jordaniano-egípcio de ajuda mútua, né, em caso de guerra. Ou seja, já há uma formulação de alguma coisa ali acontecendo, né? Antevendo um ataque coordenado desses países, no dia seguinte, Israel deu início à sua guerra relâmpago, tá ligado? A Guerra dos 6 Dias, ela também é bastante conhecida como Guerra Relâmpago, porque olha só o que aconteceu. Informações de inteligência, né, dos Estados Unidos, porque eu vou falar pra vocês, esses 9 países que eu citei aí pra vocês, eles eram equiparados, né? Quem dava suporte bélico para esses países era a Rússia, a antiga União Soviética. Na época a Rússia era a União Soviética, e a União Soviética tá ligado, monetizaram, né, todos esses países aí, né, com seus tanques, suas metralhadoras, suas pistolas, seus aviões, né, seus caças, né? Então tudo aí patrocinado pela União Soviética, né? Enquanto Israel, ele era de certa forma patrocinado pelos Estados Unidos, né? Ou seja, os Estados Unidos municiando de um lado, a União Soviética municiando de outro, e vamos ver o que vai virar isso aí, né? E aí a inteligência nesse mesmo período, né? Ali em maio de 67 já, a inteligência israelense, ela sabia de fato que haveria uma invasão, né? Que haveria uma guerra. Então, para poder se resguardar, você tá ligado? Você já ouviu aquela frase: o melhor ataque é a defesa, e para se defender você tem que atacar? Foi o que Israel fez, né? No primeiro dia da guerra, houve a destruição de 309 dos 340 aviões de combate egípcios pelos caças israelenses, né, em um espaço de apenas 2 horas, né? Quando começou o dia, né, ali, amanhecendo ali, já começou o ataque. Agora deixa eu te perguntar, de quem será que eles copiaram essas ideias, né? Tipo assim, vamos atacar logo, né, para não ter tempo do inimigo se defender.
os nazistas, olha só que né, porque Hitler, todo país que ele começava a invadir não tinha essa não, era do dia pra noite ali, pum pum pum, tá ligado? E já era, né? Os aviões foram destruídos em suas bases militares no solo. No segundo dia, Israel cruzou as fronteiras da península do Sinai. Cadê aqui? No terceiro dia, paraquedistas israelenses conquistaram a cidade, a velha Jerusalém, igual eu falei anteriormente, que estava sob domínio jordaniano, né? No quarto dia, na quinta-feira, o exército de Israel captura Hebron, né? E isso consolida a ocupação da Cisjordânia, né? Hoje o Estado jordaniano ele não tem a mesma geografia que era, né, de antigamente, da década de 60, no começo ali, né? Essa geografia de hoje é graças à Guerra dos 6 Dias. Eles perderam bastante território. No quinto dia, Israel toma o Estreito de Tirã, né? O exército israelense entra no Planalto de Golã, igual eu expliquei no começo. E no sexto dia, Israel captura colinas de Golã e assume o controle sobre o Mar da Galileia, né? E ali, no sexto dia, depois de tudo destruído, né, houve a assinatura ali do cessar-fogo, né? Olha só, você vê nesse mapa aí um pouco do que foi o combate, né? Enquanto foi tudo ali, tudo que se podia fazer para destroçar, né, o inimigo, Israel fez, né? Para poder... Houve conflitos posteriores? Houve. Ainda há conflitos, né? Só que não na dinâmica... não na mesma dinâmica, né? Do que foi na década de 60, porque foi algo... a gente que acompanha um pouco de história, né? Em 6 dias você destruir mais de 300 casas, né? Você invadir simultaneamente norte e sul, né? Não tem como, é algo ali que foi complicado, né? Porque diante da ação árabe iminente, era iminente que os árabes iriam invadir Israel, entendeu? Antes da invasão começar, o governo e os líderes militares de Israel implementaram uma estratégia para furar o bloqueio militar imposto pelos árabes, né? E foi assim, logo depois, 8h45, né, do dia 5 de junho, lançaram um ataque aéreo contra as forças árabes, né? Igual eu expliquei, né? O nome desse ataque foi o Código Moquette, né? Foi desenhado ali para destruir a Força Aérea do Egito, né, enquanto esta estava em solo, né? Eles não esperaram os aviões decolarem, eles decolaram os aviões dele, chegou lá e em 3 horas a maioria dos aviões e bases, né, já estavam completamente destruídas, né? Os caças israelenses operavam continuamente, apenas voltando para se reabastecer de combustível e armamento em apenas 7 minutos, né? Então a gente pode concluir aí que foi um embate para cortar a cobra na cabeça, né? Para que não houve, igual eu falei, houve, né, embates, mas a Guerra dos 6 Dias ela foi primordial, né, para Israel fincar de fato a bandeira, né, no território que se encontra hoje, né? Foi a Guerra dos 6 Dias, né? Aí a gente viu ali, né, na década de 90, o primeiro ministro israelense e o líder dos palestinos, Yasser Arafat, né, com o presidente dos Estados Unidos ali, Bill Clinton, né, que meio que querendo forçar
um acordo de paz. Mas eu acredito, né, sabendo da identidade e da radicalidade dos palestinos, né, que eles não vão aí dar o braço a torcer nunca, né, enquanto em vida, absolutamente nunca, né. Então, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Tem muito mais detalhes dessa guerra, tá ligado? Mas eu não vou aqui estender mais, porque eu não quero que fique chato, né? Que fique algo muito didático, né? O intuito aqui é apenas estar transmitindo para vocês a paixão pela história, né? E a Guerra dos 6 Dias, ela faz parte, é emblemática, né, no mundo hoje, como a gente conhece, né? Ela é bastante emblemática, né? Você que teve essa coragem de ficar comigo aqui até agora, ressalta aí, né? Deixa aquele seu like, né? Vamos fortalecer aí, tá ligado? E tamo junto.